Olá, galerinha do nono ano, tudo bem? Por aqui tá tudo bem. Oi, Fabi. Tudo bem? Que joia. Eu sou Joelton Lima, geógrafo e mestre em Relações Internacionais. Hoje a gente vai conversar, vai parar para entender um pouco sobre os processos industriais na Europa e as consequências desses processos industriais para a parte norte do planeta e, quem sabe, se a gente conseguir avançar, as consequências desses processos industriais aqui no Brasil. Quais são as características desses processos industriais? Vamos começar fazendo aí uma investigação mental. Brasil começou seu processo de colonização século XVI, finalzinho do século XV, início do século XVI, é isso? Bom, para pensar que a partir de 1500, o Brasil começou a receber vinda de muitos portugueses. Estados Unidos começou a ser colonizado pelos ingleses, franceses, mas sobretudo pelos ingleses, mais ou menos nessa época. Por que as características industriais, e pare para perceber, eu não estou dizendo que é melhor, não estou dizendo que é pior, porque isso é uma análise muito profunda e nem cabe aqui no nosso nono ano. Isso é uma análise muito profunda e que a gente deixa para um outro momento. Mas para pensar, e você já se pegou perguntando por que colonizados na mesma época, colonizados por europeus, por que essas nações elas são tão diferentes? Principalmente no que se refere à indústria. As características sociais da economia dos Estados Unidos são tão diferentes das características sociais e de economia do Brasil. Bom, se você parar para entender alguns dos processos industriais da Europa, com certeza você vai se aproximar dessa resposta. Vamos tentar entender um pouquinho? Processos industriais na Europa. A gente consegue começar a entender por que a Inglaterra foi tão importante nessa revolução industrial quando você pensa nas fontes de energia. O carvão mineral ele era abundante na Inglaterra. E aos poucos, a tecnologia inglesa foi avançando para a substituição da mão de obra humana por uma mão de obra de máquina. Naquela época, máquina a vapor, movida por carvão mineral, máquina a vapor, movida por carvão mineral para fazer o quê? Para fazer tecido. Percebe como as coisas elas estão interrelacionadas. Naquele tempo, o principal produto, era o tecido. Para fazer o tecido, eu precisava de lã. Para ter lã, eu precisava de uma área com muitas ovelhas, uma área cercada com muitas ovelhas, para tosquiar as ovelhas, para produzir o fio, para levar para a indústria, para que fosse produzido o tecido. Dentro desse contexto, as pessoas tiveram que se retirar forçosamente, do ambiente rural, fazendo com que as cidades crescessem de maneira muito abrupta. Isso provocou algumas das características urbanas e industriais que a Europa tem hoje. Pensa que esse grande volume de pessoas ocupando o ambiente das cidades, principalmente na Inglaterra, fez com que os interesses do capital organizassem as cidades de modo que as pessoas cedessem sua mão de obra nas indústrias. Então, as pessoas abandonam o campo forçosamente para que esses espaços agora fossem ocupados para a criação de ovelhas para gerar lã para a indústria. A Inglaterra começa a vender não só a tecnologia para o mundo inteiro, mas esse tecido para o mundo inteiro. É legal pensar, é legal tentar entender que esse processo que começa ali na Inglaterra, ele vai se espraiando, ele vai se espalhando, ele vai se espraiando
por muitos dos espaços circundantes. Então, países vizinhos à Inglaterra, eles começam a receber também e começam a desenvolver também algumas dessas tecnologias. Sobram para alguns países criar e desenvolver a tecnologia. Por isso a gente fala muitas vezes em um processo de industrialização por fases. Começa na Inglaterra, vai para os países ali que tinham uma estrutura de energia semelhante à da Inglaterra, e a partir de então, outros países se inserem nesse contexto de industrialização. Dentro disso, a gente consegue pensar que a relação, a partir de meados do século XVIII, 1754, nesse contexto a data não é muito importante, mas meados do século XVIII, a Inglaterra começa a produzir em larga escala o tecido que vai abastecer mercados do mundo inteiro. E ela começa a cambiar, ela começa a trocar essa tecnologia e instalar essa tecnologia no solo americano, no solo hoje estadunidense. Então, esse intercâmbio tecnológico favoreceu a evolução, a gente vai ver num quadro daqui a pouco, favoreceu a evolução das atividades industriais no solo fora da Inglaterra. Outros países, como a Alemanha, também detentor de carvão mineral, outros países avançaram nesse processo industrial. Há alguns países que não estavam com sua estrutura voltada para a indústria, que é o caso de Portugal, ficaram meio que durante um tempo à margem desse processo. E aí a gente começa a entender, claro, que o fator cultural, Estados Unidos, Brasil, Inglaterra, Portugal, esse fator cultural ele é muito importante para explicar a industrialização daqui e a industrialização dos Estados Unidos. Mas, se você parar para pensar que Portugal tinha outros interesses aqui e que esse câmbio não foi feito, esse câmbio tecnológico não foi feito, porque Portugal não tinha desenvolvido ainda essas feições tecnológicas, fez com que nós não herdássemos essas características industriais de Portugal. Entende? Então, nossa indústria é herança desse processo de crescimento da indústria da Inglaterra. Copiamos parte da tecnologia deles, parte da tecnologia dos franceses, parte da tecnologia dos alemães, com o crescimento e o avanço dessas atividades industriais. Tem que se pensar que, para além do carvão mineral, outras fontes de energia foram essenciais, principalmente numa segunda etapa de Revolução Industrial, ou a chamada Segunda Revolução Industrial. Eletricidade e o petróleo. Um detalhe importante, quando você der uma lida nisso aqui, é parar para pensar que uma tecnologia substitui a outra. E essa tecnologia obsoleta, muitas vezes, ela vai para outro país. Ela vai para outros espaços e vai servir de base para fundamentar a tecnologia nesses espaços, para fundamentar a industrialização nesses espaços. Mas há muitos anos atrás, quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês aí que me assistem, eu ficava pensando assim, que legal, então quando o petróleo chegou na Inglaterra, o carvão mineral ele deixou de ser usado. Quando a eletricidade chegou na Alemanha, o petróleo deixou de ser usado. E não é assim que acontece. Mais maduro, viajando, conhecendo alguns espaços, entendendo um pouquinho mais das características geográficas de cada espaço, você começa a perceber que na Europa e em muitos outros países do mundo, a evolução das revoluções industriais aponta para a adaptação do recurso ao espaço que está inserido. O que eu estou dizendo com isso? Se no Brasil pode ser um exemplo bom, mas eu vou usar daqui a pouco. Se na Letônia, na Europa, se na Letônia não tem carvão mineral, como é que a gente vai fazer uma revolução industrial lá com base na primeira, na Letônia, utilizando máquina movida a carvão mineral?
Então é preciso uma adaptação desses processos. Então alguns países, eles só pegaram essa revolução industrial, eles só entraram no curso dessa revolução industrial depois de outros países, por causa de uma carência de um recurso energético. Está aqui. Com a invenção do dínamo, na segunda metade do século XIX, a geração de eletricidade mais barata que o carvão tornou-se possível. Com o passar do tempo, a eletricidade passou a ser usada na iluminação pública e cada vez mais substituindo a energia a vapor nas fábricas e nos transportes. Consegue perceber que aí existe uma adaptação, existe uma substituição e em alguns lugares do mundo uma adaptação. Com o que eu vou mover isso aqui? Eu posso mover com dínamo. Sabe o que é dínamo? Então, a energia de movimento, ela vai fazer com que aquele movimento gere uma corrente contínua e essa corrente contínua pode ser utilizada em diferentes atividades. E isso é muito legal, porque essa evolução tecnológica propiciou, primeiro, a substituição em alguns lugares do carvão pelo petróleo e o movimento gerado, ou a energia gerada por esse petróleo, passa a ser base para a geração de eletricidade. O que faz com que, em alguns lugares, a instalação de indústrias fosse mais viável. O petróleo começou a ser utilizado, petróleo, milhões de anos, mas ele começou a ser utilizado de maneira mais eficiente por volta no finalzinho do século XIX, do meio para o fim do século XIX. Os primeiros poços de petróleo, já nos Estados Unidos, que não contava com tanto carvão mineral assim, como na Inglaterra, como na Alemanha, inicialmente foi utilizado na iluminação. Posteriormente, passou a ser empregado para movimentar máquinas e para o aperfeiçoamento de motores a combustão. Como é que funcionava a caldeira antes? Colocava muito carvão mineral, carvão fossilizado, colocava fogo naquilo, aquecia a água, vapor d'água, movimentava as engrenagens. Agora, os Estados Unidos, para além de utilizar o carvão, eles começaram a utilizar petróleo. A queima do petróleo agora movimentava a estrutura de máquinas. Pensa no volume de carvão mineral que precisa ser acumulado para movimentar uma indústria, um tear. Com o petróleo, o espaço e a logística fica muito mais facilitada. Então, isso gerou uma evolução de processo. Dá uma olhada nessa imagem aqui, que é uma fundição de ferro. Uma fábrica de fundição de ferro, de lingotes de ferro. Dá uma olhada nesse processo aqui e quantas pessoas estão ligadas a isso. Percebe? A atividade industrial, ela movimenta um volume de pessoas, um volume energético e uma organização ou reorganização dos espaços. Olha quantas pessoas envolvidas em atividades diferentes aqui. Para continuar nesse processo de avaliação, esse quadro é muito legal porque ele fala da efervescência das invenções ao longo do século XIX e iniciozinho já do século XX, do que foi inventado e de onde foi inventado. Aqui o nome dos inventores. Depois, com acesso a esse quadro, vocês vão ver que legal que é isso aqui, para parar para pensar no processo e no que estava acontecendo no hemisfério norte. Máquina de costura, Estados Unidos. Lâmpada incandescente, Estados Unidos em 1854. Motor a combustão interna, Alemanha, 1866. Dínamo elétrico, e aí
casa de bicicleta vende muito dínamo, né? As pessoas aqui, pelo menos na região metropolitana de Belo Horizonte, elas usavam muito dínamo antigamente. É um aparelhinho com 2 ímãs, você encaixa na roda da bicicleta, a roda da bicicleta produz uma corrente elétrica e essa corrente elétrica alimenta um farol. E aí as pessoas saem andando na rua com a bicicleta iluminada, com mais segurança, por causa desse dínamo. O dínamo era usado na indústria para gerar energia elétrica quando era o único recurso. Máquina de escrever, Estados Unidos, 1867. Telefone, Estados Unidos, 1876. Processamento do aço, na Grã-Bretanha, em 1877. Automóvel, e aí tem uma controvérsia, porque foi o Sr. Benz quem dá ali o conjunto das coisas que são chamadas de automóvel, e algumas pessoas atribuem isso a Henry Ford. Então, o que interessa, Alemanha, 1885. Consegue perceber uma similaridade aqui de questões? Motor a diesel, Alemanha, 1897. O dirigível, lembra do dirigível? Balão, com estrutura, uma casa de máquinas aqui, que as pessoas iam controlando. Dirigível, von Zeppelin, Alemanha, 1900. Todas essas invenções, elas dão característica a uma efervescência tecnológica de uma época. E muitas dessas invenções, ou todas essas invenções, elas foram marco nesse processo de industrialização. Se a gente pegar o mapa da Europa, e começar a analisar as ondas de industrialização, você consegue perceber uma primeira onda, exclui os Estados Unidos dessa lista, mas uma primeira onda que pega Inglaterra, pega a Grã-Bretanha, França, Alemanha, Itália, depois uma segunda onda que pega o conjunto de países mais a leste, e esse processo ele vai caminhando para leste. Todavia, essa onda de industrialização, ela não atinge por igual, nem no mesmo momento, todos os países do continente europeu. Então, na maioria das vezes, quando você vai analisar as nações da Europa, se você pega a Inglaterra como ponto de partida e avança para leste, o processo industrial ele diminui de volume e velocidade à medida que a gente avança na direção leste. Então, o conjunto de nações industriais, assim como o PIB de muitas dessas nações, ele diminui à medida que se avança para leste. Tem uma outra figura aqui que é muito legal e que ela fala desse processo. Primeiro que a invenção da máquina a vapor, ela propicia algumas coisas revolucionárias para a época. Depois, por conseguinte, a invenção da locomotiva possibilita transportar grande volume de mercadorias e pessoas grandes distâncias numa velocidade que para a época era impressionante. E, num terceiro momento, eu trouxe o automóvel, que é muito legal da gente pensar que ele também possibilita pensar na evolução tecnológica que aponta para algumas das características que nós temos hoje. É um desafio mental. Quais são as empresas automobilísticas, montadoras, que estão em atividade hoje no mundo? Montadoras, indústria automobilística, em atividade hoje, que são originárias do hemisfério sul do planeta. Difícil, né? Que estão em atividade ainda hoje. Esse veículo, ou o automóvel, ele é muito, muito importante para a gente conversar sobre a evolução dos processos industriais para a época, porque foi um marco. A gente consegue andar longas distâncias numa velocidade muito alta, carregando mercadorias e pessoas num veículo que circula livre e facilmente
por espaços até então inacessíveis, até então pouco acessíveis, onde só ia cavalo, onde só ia charrete. O dínamo é outra grande invenção desse contexto, que é muito legal da gente pensar, e a revolução, ou a evolução dos meios de transporte transcontinentais. Por causa dessa máquina a vapor, depois por causa da evolução para o diesel, para o uso do petróleo, a gente consegue agora vencer distâncias continentais carregando um grande volume de mercadorias num prazo muito pequeno. E a instalação disso por todo o planeta possibilitou o avanço também das comunicações. Agora também era fácil levar uma notícia de um lugar para o outro num período muito curto, por causa dessa evolução na tecnologia. O transporte mais popular que foi inventado nesse período foi o automóvel em 1885. Está lá, olha, a inauguração de uma estrada de ferro em Portugal, em outubro de 1856, e a importância que as pessoas davam para esse período. Um detalhe curioso, eu vi há pouco tempo e achei bastante curioso, e eu queria trazer para nós, aqui hoje. A bandeira de Sarzedo, já viu como é? Uma via férrea, com um trem. Qual que é a importância disso, desse tipo de tecnologia? Eu deixo você pensando nisso, a gente fica por aqui, fiquem em paz, até a próxima.